4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques. Os destaques que você confere a partir de agora aqui no 4. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. Sepultado o corpo do jovem de 21 anos de idade que morreu em confronto com policial militar durante uma tentativa de suicídio. É mais um caso grave envolvendo depressão e suicídio em Marília. No dia de São Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis, Marília também teve celebração. Falando-se em Dia do Servidor Público. Há motivo para a comemoração? A preocupação agora com relação à reforma previdenciária aprovada pelo Congresso Nacional. Você confere também expectativa para o comércio no Natal e, é claro, para a própria economia. Mais uma etapa do pagamento do FGTS sendo feito à população. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Nesse dia 28 de outubro foi o Dia do Servidor Público. Foi ponto facultativo das repartições públicas federais, estaduais e municipais. Além do momento complicado para o funcionalismo público, fica a preocupação agora com relação à reforma previdenciária aprovada pelo Congresso Nacional. O reflexo da reforma no funcionalismo. Nosso convidado, Fausto Augusto Júnior. Ele é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, e fala aqui no 4 sobre a expectativa do reflexo da reforma previdenciária no funcionalismo público. Confira. Existe um grupo muito pequeno do servidor público que, sim, tem aposentadorias, inclusive para fora da lei, porque eles extrapolam o teto que é acima de 39 mil, que é o do Supremo Tribunal Federal. Certo. Esse grupo de servidores, sim, eles são privilegiados, têm uma renda muito alta e se aposentam com salários muito altos, mas isso é a minoria dos servidores. A grande maioria dos servidores se aposentam com aposentadorias próximas ao que quase o conjunto dos trabalhadores todos se aposentam. Até porque a maior parte dos servidores públicos não são nem sequer servidores da União, são servidores de estados e municípios. Então, quando a gente está falando do conjunto dos servidores, nós estamos falando de professores, nós estamos falando dos médicos, nós estamos falando das enfermeiras, da auxiliar de enfermagem, da copeira da escola. Esse grupo de trabalhadores, em muitos estados e municípios, inclusive, recebem menos que a iniciativa privada. E quando se aposentam, também se aposentam com menos. Então, assim, é uma grande falácia com relação a quando se discute o servidor público. Além disso, a aposentadoria do servidor público, ela já também sofreu uma grande alteração com a reforma de 2003, e que ela está sendo em implementação. Diferente do setor privado, o setor público já tem uma idade mínima hoje para aposentadoria, que é 60 anos homem e 55 anos mulher. Então, assim, a forma como está se pensando a reforma, tentando jogar uma parte da culpa, da grande culpa, como se o servidor público fosse, na verdade é um desincentivo, inclusive, para a retirada do servidor público, que é a mão, de fato, que efetiva o direito social no Brasil. Ou seja, ela atinge os servidores, mas a questão de... A gente está falando de servidores que, como você mesmo disse, ganham muito pouco, no caso, os professores, os médicos, e não a questão dos magistrados, os juízes, não entram muito nisso. Atinge todo mundo. Mas assim, pelos salários, né? Isso, mas a proporção é muito menor. Acho que essa é uma mudança fundamental. E de que forma essa reforma ela vai atingir os servidores públicos? Eu peço para você, então, Fausto, explicar como que é feito hoje, né? E como que vai ser agora com a reforma. Bem, a reforma de 2003 já tinha definido um conjunto de regras diferenciadas e mais duras, inclusive, para a aposentadoria do servidor público do que o do trabalhador da iniciativa privada. O servidor público hoje já tem uma idade mínima, então homens só se aposentam acima dos 60, a partir dos 60 anos e mulheres a partir dos 55 anos. Eles precisam também ter 30 anos de contribuição no serviço, 30 anos de contribuição, mulher, e 35 anos de contribuição homem, 20 anos no setor público, 10 anos no cargo, quer dizer, já tem um conjunto de obrigações que eles precisam cumprir. Né? Isso já é hoje.
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da reforma, eles têm um benefício que já era previsto na Constituição, que é a possibilidade de se aposentar com a integralidade do seu salário, ou seja, com o seu último salário, e com a paridade, ou seja, ele tem o mesmo reajuste na aposentadoria que o trabalhador da ativa. Esses são os trabalhadores que entraram antes de 2003. Tá. Os que entraram pós 2003, eles já têm as mesmas regras, idade mínima, tem que cumprir os tempos de contribuição, equivalentes a quem entrou depois. Com algumas alterações. Só que a forma de cálculo é diferente. Então, esse servidor que ingressou pós 2003, ele já faz o cálculo pela média das contribuições que ele teve desde de julho de 94, igual o setor privado. Faz a média, expurga os 20% menores, e esse é o novo cálculo para a aposentadoria. Para esses servidores que entraram pós 2003, e que o governo estadual, municipal ou federal já tem implementado a Previdência Complementar, ele também tem a limitação do teto do regime geral da Previdência, que é o teto próximo um pouquinho mais de R$5.000. Então, esse modelo é o que está vigindo hoje. O que o governo está fazendo agora é elevando a idade mínima para 65 anos homens, 62 mulheres. Né? Ele fala que vai mexer, né, que ele diminui lá o tempo de contribuição mínimo, que é 20 anos, mas o que muda mesmo, de verdade, é a forma de cálculo. Tá. Né? Então, o servidor público, para poder atingir a integralidade, só serão esses mesmos que entraram antes de 2003. Mas, para eles, a regra é sempre mais dura. E para os outros que entraram pós-2003, a forma de cálculo do benefício vai ser de todo mundo, que eles estão propondo, que é 60% quando você atinge 20 anos e 2% para cada ano a mais contribuído. Então, quer dizer, o que você faz já de imediato muitos servidores que esperavam se aposentar imediatamente vai atrasar. E os próximos, certamente, receberão muito menos. Acho que essa é uma mudança. E aí ainda tem a regra de transição, que na regra de transição, eles ainda vão ter que, além das condições mínimas, que já são definidas hoje, ter que somar o tempo de contribuição com a idade, e aí tem que até olhar aqui um pouquinho. Tem que chegar, porque é muita coisa, né? E aí tem que chegar em 86 pontos mulher e 96 pontos que vai homem. mudando a cada Isso, ano, chegando em 2033 a 100 mulher e em 2028 105 homem. Então, assim, é uma mudança muito grande, ou seja, o servidor público em geral, que já está hoje, ele vai demorar mais tempo para se aposentar, provavelmente vai se aposentar com um salário menor. Perfeito. Bem, para tudo isso, acho que vale a pena falar para todos os nossos telespectadores que o Diese colocou no ar, no seu site, uma calculadora para que cada um possa fazer o seu cálculo, ver o que ele vai perder com a reforma. Então, você entrando lá no www.diese.org.br, vai ter o pedacinho lá, Reforma da Previdência, e lá você clica na calculadora e faça o seu cálculo e veja o quanto você vai perder. Perfeito. Fausto, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Até a próxima sexta. Aí, ok, obrigado. No Dia do Servidor Público, essa expectativa, então, para a categoria com a aprovação da reforma da Previdência. No Congresso, a reforma passou, só falta agora a promulgação para que tenhamos, então, a aplicação da prática. O que o povo quer? Retomada da economia, geração de empregos e mais qualidade de vida. Nosso convidado, consultor econômico, José Mário Rando, boa noite. A reforma passou do Congresso. Sua expectativa para toda essa expectativa da população? Rando. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Quatro Notícias. Eu acho que existe uma expectativa, né, das pessoas em que as coisas vão melhorarem rapidamente. Ou seja, aprovando a reforma da Previdência vai aquecer a economia. Não é isso. A economia não será aquecida pura e simplesmente porque aprovou a reforma da Previdência, porque ela será promulgada. Certamente será promulgada. Mas nós precisamos, de fato, um aquecimento das empresas. Nós precisamos de maneira que gere emprego. Não tem como aquecer a economia do país se não gerar emprego. O caminho é esse, para que as pessoas possam consumirem, independente da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai dar uma certa folga para o governo e dar uma credibilidade internacional e dizer, olha, não vamos gastar, em hipótese alguma, mais do que arrecadamos. A Previdência não vai falir, ela tem uma economia de tantos bilhões em tantos anos. É isso que realmente as pessoas veem.
Mas, no momento, que nós precisamos é um aquecimento real da economia. Nós precisamos de investimentos, investimentos internacionais, investimentos nacionais, aumentar a expectativa do empresário brasileiro. Você vê aí que a expectativa do empresário brasileiro ainda está baixa. Ele não está ainda acreditando que as coisas vão acontecerem. Então, se não tem expectativa, não tem investimento. Você vê pessoas falando de vender empresa e tal. Você não vê as pessoas dizendo assim, olha, eu quero ampliar, eu quero montar mais uma grande empresa. Foi montado muita coisa pequena em função da Selic. Eles baixaram demais a taxa de captação, o que se paga do rendimento. As pessoas que tinham baixos valores tiraram esses valores e montaram pequenas coisas. Ah, mas as pequenas também geram, mas normalmente eles têm dificuldade de administração, dificuldade de uma série de coisas e não sobrevivem muitos anos. Até porque não são especialistas na empresa. Eles montaram por desespero, ó, meu dinheiro agora não rende nada, vou montar. Então, a expectativa realmente, o que o povo brasileiro está querendo é emprego. A partir do momento que nós tivermos emprego, empregabilidade, a economia gira. O que precisa? O governo precisa colocar um dinheiro, de fato, na economia, a juros baixos para a empresa. Até que para a agricultura tem, né, um investimento, tá? O Brasil é um país agrícola, a gente entende completamente. Há juros que não são tão baixos, são acima da captação também, mas a empresa não tem isso. Então, a empresa precisava ter um investimento no valor da Selic mesmo, né? De maneira que ele pagasse com 5% ao ano e que ele pudesse fazer investimento. Essa é uma maneira de aquecer a economia. A economia dos Estados Unidos foi aquecida com juros zero. Então, não adianta. Hoje, não é só reformar a Previdência, é investir na empresa, é colocar um dinheiro na mão do empresário para que ele consiga criar o capital de giro que está destruído completamente da empresa. Então, aprovar é uma expectativa boa? É legal, as pessoas ficam animadas, olha, realmente aprovou, agora vai aquecer a economia. Vai aquecer de que maneira? Né? Só reduzindo o prazo, aumentando o prazo das pessoas aposentarem, né? O governo vai ter menos problemas no futuro com a Previdência. Olha, a Previdência, sempre que as empresas não puderem recolher, ela vai ter problema, independente do tempo que o pessoal aposentar. Então, precisa dar condições para as empresas recolherem, para que você realmente, essa reforma, venha dar resultado de verdade. Senão, ela não gera grandes expectativas. Nós precisamos de investimento nesse momento. Bem, Brasil-Argentina. O Bolsonaro não gostou do presidente eleito em primeiro turno na Argentina, porque politicamente é amigo de Lula. E realmente ele disse que não vai cumprimentá-lo. Racha entre Brasil e Argentina faz a União Europeia temer por atraso em acordo comercial. Daqui a pouco o Rando vai comentar essa questão e já ele vai falar também sobre a Passaredo. Passaredo agora também com voos Marília-São Paulo. A Azul é Marília-Campinas. Então, uma concorrência importante da aviação agora, Marília-São Paulo, direto com a Passaredo. Daqui a pouco o Rando vai avaliar também. Destaques do momento. Agências da Caixa funcionam em horário antecipado para saque do Fundo de Garantia que continua. Atenção, 42% dos trabalhadores já sacaram o dinheiro do FGTS. Também, Brasil é o quarto principal destino de investimentos do chamado G20 para o próximo ano. Mercado de aviação em 2019 vai crescer 3% segundo o governo. Auxílio idoso carente tem o maior recuo da história. O idoso, a população envelhecendo rapidamente, ao empobrecimento da população e, de repente, uma manchete como essa. Auxílio idoso carente, o maior recuo da história. Na ajuda à população idosa. Fábrica da Ford encerra a produção desta quarta-feira em São Bernardo do Campo. E aí? A Ford acabou em São Bernardo. Até agora, a Caoa não assumiu
que vai comprar essa indústria. E, é claro, metalúrgicos a Deus dará. Há 6 dias do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no próximo final de semana, 2 milhões de inscritos ainda não sabem o local da prova. Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, tem câncer no estômago, com reflexo também no fígado, mas vai se manter no cargo. Ele não será operado, será submetido à quimioterapia e, enquanto isso, vai permanecer no cargo enquanto der, mesmo que no hospital. São destaques do momento. A gente volta já já e já já também destacando a festa de São Judas Tadeu em Marília, o padroeiro das causas impossíveis. A gente volta já já.